paz do Senhor para os irmãos. Faz favor de sentar. Graças a Deus. Meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar com os irmãos. Pela manhã estive aqui, depois de um tempo de férias, né? Então nós tivemos oportunidade de já rever alguns dos irmãos pela manhã. Na quarta-feira também à noite estivemos aqui, mas aqueles que nós não tínhamos visto e que estamos vendo agora, eu e minha esposa, eu alegro de ver os irmãos e, ao mesmo tempo, aproveitar para agradecer a Deus, mais uma vez, pela bênção que Ele nos concedeu de poder fazer essa viagem de férias e agradecer também aos nossos irmãos, de um modo geral, pelas orações e, em particular, quero agradecer aos irmãos obreiros que nos ajudou aqui na nossa falta, o pastor Luiz Reis, o nosso irmão presbítero Isaac, o presbítero João Caravella também, todos os irmãos que trabalharam e supriram a necessidade da minha falta aqui, graças a Deus por esses irmãos que eu assisti os cultos. O último culto, domingo passado, não consegui acessar, mas assisti os cultos de onde estava, lá passava às 2h da tarde, e logo a seguir o almoço, não era muito fácil assistir o culto, mas consegui assistir o culto e estava participando com os irmãos aqui da bênção que Deus concedeu aos irmãos. Então, graças a Deus por este tempo. E eu convidava os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vou ler 2 versículos e depois, no decorrer dessa mensagem, vou ler alguns outros versículos para a nossa meditação e vou falar sobre esperança nessa noite. Sei que este é um tema maravilhoso e gostaria de partilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre a esperança. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Meus amados irmãos, eu fiz aqui alguns apontamentos e vou compartilhar com os irmãos, e eu fiz a seguinte observação. Viver uma vida de esperança necessita de uma boa dose de paciência. E a paciência, neste caso, ela é oriunda da fé. Nós, como igreja do Senhor, temos esperança, porque pela fé nós podemos ver o invisível. Quando o nosso irmão pastor Luiz Reis leu aqui a palavra devocional nessa noite, eu estava ouvindo a leitura e lembro que ele falava de Jesus Cristo, está lá em Colossenses, Paulo, quando escreve os Colossenses, falava de Jesus Cristo, que ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. E depois o versículo 22 ou 23, se não me engano, fala sobre o Senhor ter nos feito perfeito nele, para nos apresentar diante de Deus perfeito. Ou seja, não falta nada mais para ser feito. Jesus fez tudo. E nele, em Jesus, nós somos perfeitos. E essa é a maior das alegrias que nós temos, de saber que Deus tem nos dado esse privilégio de poder ter o nosso nome escrito no livro da vida, e nós mantemos essa esperança pela fé de que um dia vamos estar com o Senhor para sempre. Mas quando falamos em esperança, e também a questão da paciência que é necessária para poder mantermos a nossa vida, nós sabemos que muitas coisas acontecem que deixam as pessoas um pouco desesperançosas. Principalmente quando as pessoas enfrentam fracassos, problemas, dificuldades na sua vida, parece que as coisas parecem que chegaram ao fim. Mas para nós que andamos pela fé e não por vista, nós que conhecemos o Senhor, nós temos sempre uma força a mais para poder recomeçar, para poder dizer, não, o Senhor está no controle. E eu fiz aqui alguns apontamentos para poder compartilhar com os irmãos a respeito dessa esperança que mantemos e alguns fatores motivadores dessa esperança que nós temos no Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. E eu peço desculpa ao pastor por citá-lo novamente, quando ele disse assim que muitas pessoas adoram o Senhor ou por aquilo que ele fez,
mas nós devíamos adorar por aquilo que Ele é, e é de verdade, o Senhor é, e por Ele ser o Criador, o primeiro de todas as coisas, tudo foi feito por Ele e para Ele, mas também nós temos esse privilégio do Senhor ter realizado grandes coisas na nossa vida, e por isso nós estamos alegres. O grande obra que o Senhor realizou na nossa mente, no nosso coração, nós que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que tivemos esse encontro com o Senhor, é maravilhoso poder contemplar a grandeza e a beleza do Senhor. E por causa dessa grandeza de Deus, por causa daquilo que Ele é, e por aquilo que Ele faz para conosco também, nós temos essa esperança de que, por mais difícil que seja a situação, por mais estranha que seja até, nós sabemos que o nosso Deus vai agir por nós. Ele não vai nos deixar, Ele não vai esquecer de nós, Ele não vai nos desamparar. O Senhor vai estar sempre no controle da nossa vida, e nós podemos sossegar, nós podemos ter tranquilidade em meio às dificuldades. Lembra quando Jesus estava atravessando o mar e que estava deitado no barco e que houve uma grande tempestade e os discípulos ficaram apavorados e ele estava a descansar, e a Bíblia diz até que ele estava a dormir como ser humano que era também. Ele estava a dormir naquele momento e disse que os discípulos ficaram apavorados, com medo daquela tempestade. O mundo ia acabar naquele momento para eles. Homens treinados, mas estavam ali num grande desespero. E quando Jesus for acordar o Senhor, disse: Senhor, acorda, livra-nos, salva-nos. E diz a Bíblia que ele levantou e diz ao vento e ao mar para se acalmar, e diz que houve uma grande bonança. E disse: homens de pequena fé. Na vida nós encontramos momentos difíceis, momentos complicados, e talvez eu esteja a falar com pessoas que nos ouvem através da internet, talvez você esteja a pensar, mas para mim não há solução. As coisas são tão complicadas, estão tão difíceis, que talvez seja um caso à parte, o meu caso seja um caso especial de não ter jeito. Eu quero dizer que nós estamos diante de um Deus, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que não há nada que Ele não possa fazer. E por mais difícil que seja a sua vida, a sua situação, o Salmo 30, versículo 5, na parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que há esperança para você, há esperança para a sua vida, há esperança de mudança, de solução para você. Se você colocar a sua confiança no Senhor, se você esperar no Senhor, se você abrir o seu coração para buscar este Deus Todo-Poderoso, há esperança. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. O profeta, ele, por ter uma experiência com Deus, por conhecer a Deus, passou por um momento, a nação passava um momento difícil, um momento de muita dificuldade, e ele até questionou algumas situações, mas depois a fé que moveu, essa confiança em Deus, fez com que a sua esperança renovasse, e ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa, que Deus ia agir na sua vida, por mais difícil que estava a situação, ele acreditava que Deus poderia agir, e a sua fé fez com que ele tivesse paciência para esperar. E ele alega na sua declaração de fé, o versículo 17 e 18 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, pode faltar tudo, pode tudo estar dizendo não, mas eu vou continuar esperando no Deus da minha salvação. Eu mantenho a minha esperança de que o Senhor vai agir por mim. Eu creio que Deus vai fazer algo mais por mim. Essa esperança, a fé em Deus, nos faz acreditar no Senhor e esperar nele. Nós somos salvos por meio dessa esperança. Por isso, nada pode nos demover da nossa confiança em Deus, porque nós temos colocado os nossos olhos nele pela fé. Não estamos a andar por vista, nós não estamos preocupados com as circunstâncias, porque elas tendem a nos afastar da nossa confiança em Deus. Mas quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para Deus por quem Ele é, e por aquilo que Ele fez por nós e faz por nós, por saber do seu poder, da sua graça, essa confiança nos faz ter esperança nele. E é claro
que para que isso aconteça, nós precisamos de que a fé opere em nós uma paciência. Paciência para esperar. Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele falando sobre a paciência, ele toma como exemplo o trabalhador, o lavrador, que diz que, o versículo 7 diz que, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Não desanimeis, não deixe turbar, não se deixe levar por nada. Tende paciência até a vinda do Senhor. E ele tomou o lavrador como exemplo e diz, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele diz, você não deve desanimar, você não deve parar. Confie no Senhor, olha para o lavrador. O lavrador, quando ele faz o seu plantio, quando ele trabalha, ele tem esperança que vai colher. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer o plantio, ninguém vai semear sem esperança de colher. Ele tem aquela certeza de que o trabalho que ele está a realizar, ele precisa de fazer, porque ele espera que a chuva virá. E quando a chuva vem, há produção, há colheita, e ele vai desfrutar dos seus bens. Assim, Tiago diz, vocês devem esperar com paciência a vinda do Senhor, não desanime. Problemas, todos nós vamos enfrentá-los, problemas todos nós temos, dificuldades, vamos enfrentá-los, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Colocando a nossa confiança no Senhor, Ele vai passar conosco pelas dificuldades. Ele vai passar conosco pelas lutas, pelos problemas. Ele não nos deixou enganados. O Senhor mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E essa certeza do vencimento, da vitória do Senhor, é uma certeza que nós também vamos vencer, nós vamos passar por ali. Mas o Senhor passará conosco. Ainda que o mar se levante, ainda que os rios submerjam, ainda que haja confusões, Deus vai passar conosco. Pelo fogo passará conosco, pelas águas o Senhor passará conosco. A vitória é certa para aquele que deposita a confiança no Senhor e tem a esperança de que Deus vai agir por ele. Esta é uma necessidade que nós temos de ter paciência. As pessoas dizem, eu preciso de muita paciência, eu não tenho paciência. As pessoas dizem, eu não tenho paciência, paciência é o que me falta, mas nós precisamos de paciência. E a paciência é um fruto do Espírito. A paciência nós adquirimos quando nós submetemos à vontade de Deus na nossa vida. Quando nós nos concentramos a nossa atenção em Deus e colocamos a nossa vida diante dEle e submetemos a direção da nossa vida a Ele, e através da Sua palavra, através da operação do Seu Espírito Santo, vai nos dominando, Ele vai nos agindo em nós e vai nos dando esperança, vai nos fazendo ser paciente. E nós começamos a contemplar a vitória de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus vai sendo derramada sobre nós e nós começamos a ver além do natural, passamos a ver espiritualmente. Naturalmente nós vemos poucas coisas e quando nós olhamos pelos olhos carnais, não pelos olhos da fé, nós conseguimos ver as montanhas das dificuldades, mas quando olhamos pela fé, nós vemos transportar essas montanhas, porque o Senhor passará conosco, nos toma pela mão, o Senhor faz-nos mais do que vencedores. E nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor e manter a esperança de que dias melhores com o Senhor virá. Não no mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo vai piorar cada vez mais. Mas com o Senhor, nós vamos ter dias melhores. Nossa vida vai ser melhor com o Senhor. A vitória que nós teremos com o Senhor é melhor. Nós podemos esperar no Senhor, podemos saber que vamos ter vida melhor. Não podemos esperar que vai melhorar as coisas politicamente. Nós não temos que colocar a nossa esperança no governo. Bom seria que os governos temessem mais a Deus e que fizessem as coisas mais corretas, fossem mais corretos diante das coisas, que pudessem ter ações políticas mais voltadas para o bem-estar da sociedade. Mas a nossa confiança não está neles. A nossa esperança está em Deus, que é o Senhor, que tudo pode e que vai fazer-nos vencedores mais do que todas as coisas deste mundo. Nós não temos que esperar nas melhoras governamentais. A nossa vida não depende dos homens, depende de Deus. E Deus pode nos dar vitória em meio às tribulações, em meio às lutas. Deus pode fazer-nos prosperar espiritualmente. E a maior prosperidade que nós adquirimos é a paz de Deus, que excede todo entendimento. E eu fiz aqui alguns apontamentos sobre exemplos bíblicos
que são motivadores de esperança. E eu anotei aqui alguns e vou falar sobre o primeiro. O primeiro, embora a Bíblia tenha tanto assunto, eu anotei aqui alguns e vou falar sobre aquele milagre que aquela viúva lá de Serepta, naquela terra lá na costa mediterrânea do Líbano, alcançou. Essa mulher, os irmãos sabem que conhecem a história, principalmente os crentes conhecem essa história, mas para você que talvez ainda não a conheça, nada demais falar a palavra de Deus. Diz que havia uma mulher, ela viúva, e houve uma grande fome, uma grande seca, uma grande fome na terra, e com a fome as pessoas estavam a morrer de fome. E diz a história bíblica, um fato verídico, que ela estava num determinado dia apanhando uns gravetos, e segundo ela, havia um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, aquela última coisa que ela tinha. Eu não sei se você que me ouve, não sei se aqui presente ou através da internet, eu não sei se você já teve a experiência de pegar a última coisa que você tem e dizer assim, agora acabou. Esta é a última solução, é a última resposta, é a última situação, é a última coisa que eu tenho, eu não tenho mais nada. Agora chegou o fim. Esta é a última coisa. Eu não sei, mas eu já tive essa experiência. Eu não sei se você que me ouve já teve a experiência de dizer assim, olha, esta é a última. A partir de agora não tem mais jeito, acabou. Essa senhora estava lá a juntar estes gravetos na mente dela. Era a última coisa que ela iria fazer um pouquinho de bolo, de pão, com aquele pouquinho de farinha que tinha na panela, um restinho de azeite que tinha na botija, e ela diz, eu vou fazer o bolo e vamos comer. Eu, juntamente com o meu filho, comeremos, e nós vamos sentar ali, vamos esperar a morte chegar, morte de fome. Uma situação que certamente afligia a alma, mas ela não havia mais esperança para ela. Certamente ela acordava de manhã, durante aquele tempo, a chegar a este ponto. Certamente, muitas vezes, ela esperava que ia acontecer um milagre. Alguma coisa pode surgir, talvez uma chuva, talvez uma produção, alguém pode chegar a trazer de longe algum alimento, alguma coisa, porque ela via que cada dia ia ficando mais difícil a situação, e ela, todo dia, certamente, alimentou esperança. Mas chegou um momento que ela teve que assumir que aquele seria a última coisa que ela iria fazer aquele pedaço de pão, comia ela e também comia juntamente com seu filho e ia esperar a morte. Só que o que ela não sabia, e talvez seja esse o seu problema, talvez seja esse o problema da humanidade que anda aflito, cansado, desesperado, é não saber que nós temos um Deus que é o Deus da esperança. Um Deus que nunca chega atrasado, um Deus que chega na hora. Um Deus que tem resposta. Um Deus que pode mudar toda a situação, toda a história das pessoas. E diz que quando ela estava a juntar aqueles gravetos, chegou o profeta Elias. E quando o profeta Elias chegou lá, Deus deu a ele uma incumbência. Deu a ele uma palavra para dirigir-se àquela mulher e dizer assim, olha, você vai e faça este pão, mas traga primeiro para mim. E ela poderia ter relutado, ela poderia ter rejeitado aquela palavra, ela poderia ter deixado de acreditar, de ouvir, mas ela ouviu a palavra, porque diz, vai lá e faça para mim, faça esse bolo conforme está no seu coração, mas traga primeiramente a mim, porque assim diz a palavra do Senhor. A farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija. Vai e faça, e ela foi, creu, obedeceu aquela palavra. Nasceu nela uma esperança de que a vida dela poderia mudar, de que Deus iria mudar, Deus ia trazer solução. E ela acreditou. Quando ela ouviu a palavra de esperança, gerou nela uma convicção de que ela poderia acreditar e obedecer. E ela foi. E diz que fez conforme a palavra do homem de Deus. E aquela palavra foi cumprida na vida dela, porque diz que a farinha da panela não acabou e nem o azeite da botija acabou.
Este é o Deus do milagre, o Deus que não tem nada perdido. O mundo pode dizer, acabou a chance, acabou a oportunidade, mas Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus que tudo pode. Para Deus, hoje é um novo dia. Por isso que a Bíblia diz que, ao ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de salvação. Deus pode salvar dessa situação, Deus pode perdoar os seus pecados, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. Não está passado, não passou do tempo. É hoje o dia de salvação. Se ouvires a voz de Deus, Deus pode mudar a sua história. E esse exemplo bíblico, quando nós analisamos, espiritualmente falando, gera em nós uma expectativa de esperança. Deus fez um milagre acontecer na última hora. Foi na última hora. E eu agora, embora não tenha anotado, estou lembrando daquele jovem que era filho de uma viúva e que faleceu, era filho único. E que estava indo para o sepulcro, e aquela mulher que, chorando, aquela senhora mãe que estava ali levando o filho para sepultar, não havia mais nada para fazer. Já havia se cumprido o ritual do funeral, o velório tinha se cumprido, agora estava indo para o cemitério. Para ela não havia mais nada, mas ela encontrou com o Deus da esperança, o Deus que pode reescrever a história. E diz que quando eles estavam indo para o cemitério, não foi lá na pedra mortuária, não foi lá naquela casa mortuária, foi quando estava indo para o cemitério para sepultá-lo. Diz que Jesus chegou naquela cidade, encontrou com aquele funeral, com aquela multidão de pessoas que iam para o funeral, para o enterro, e ele olhou, viu a mãe chorar e disse, Senhora, não chore. E diz que tocou naquele esquife, e diz, jovem, a ti te digo, levanta. E ele imediatamente levantou e começou a falar, e restituiu a sua família. Aquele momento era um momento de esperança na vida daquela mulher. Surgiu, nasceu. E o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que pode. Quando não tem mais jeito, tem jeito para o Senhor. E foi isso que aconteceu. O segundo caso que eu anotei aqui, para nós pensarmos um pouco, foi também aquele caso da mulher, que também um milagre. Quando ela foi, está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6, uma mulher que viúva e que estava numa situação de dívida terrível, ao ponto de ter que ser ameaçada de vender os seus filhos para pagar a dívida. O credor queria tomar os filhos. E ela certamente fez tudo o que podia fazer, tentou negociar. Certamente ela procurou, bateu na porta das pessoas, dos amigos, das famílias talvez, dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, preciso de auxílio, mas o auxílio não veio. Quantas vezes nós esperamos que as pessoas, talvez os nossos familiares, os nossos amigos, possam nos socorrer, nos ajudar, diz, o meu amigo, meu familiar, o meu pai, minha mãe, meus irmãos ou parentes, seja quem for. Talvez até na igreja, nós pensamos que os nossos irmãos pastores o pastor vai fazer alguma coisa, e às vezes isso não acontece. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, de esperar que a solução venha através deles. E isso às vezes não acontece. Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência de desilusão, de esperar que alguém fosse fazer alguma coisa por você e não fez. Eu não sei se os irmãos já saíram por volta das 2:30 da tarde, sol quente, calor de 40 graus, para a rua fora, chorar e as pessoas pensando que você está ficando doido. Você chorar de desilusão, sabendo que pessoas podiam te ajudar e as pessoas que podiam te ajudar e fecharam o coração. E você saber que um servo de Deus orar, buscar ajuda de Deus, buscar a resposta de Deus e não acontecer. E você pensar assim, aquela pessoa, eu tenho certeza que ela vai fazer. E as pessoas não fazerem e você ficar decepcionado. Não sei se você tem experiência como essa. E isso é triste às vezes quando acontece. Mas nós temos um Deus que não precisa de contar com a ajuda das pessoas para fazer. Ele faz o que Ele quer. Ele é um Deus que interfere na história. É um Deus que pode mudar o curso das coisas. É um Deus que pode fazer milagres acontecer. E no caso dessa mulher
dessa viúva, ela devia, o seu marido, quando morreu, deixou uma dívida muito grande, e o credor queria tomar os seus filhos, ela fez tudo para poder pagar. E diz que ela não conseguiu e foi buscar ajuda, foi diante de Deus através do profeta. E a palavra que ela recebeu é que ela deveria ir para a sua casa. Não desanime, vai para a sua casa. Volte, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Deus operará um milagre que você vai ter a solução do seu problema. Vai para a sua cidade, volta para casa, vai buscar vasilhames emprestado. Bate na porta dos seus vizinhos e pega o vasilhame, entra para a sua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos e começa a encher as vasilhas com azeite, porque assim diz a palavra do Senhor, você vai encher todas as vasilhas que tiver e depois Deus vai multiplicar esse azeite e a sua vida será transformada. E diz que ela obedeceu aquela palavra, foi para casa, mandou que os seus filhos buscassem as vasilhas emprestadas e ela trancou a porta da sua casa. E juntamente com seu filho começou a deitar azeite naquelas vasilhas vazias. E ia enchendo, 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 enchendo. E o azeite não parava de correr daquela botija. Isso chama milagre. E nós podemos dizer também que isso é resposta de Deus àqueles que estão passando por sofrimento. Daqueles que têm a necessidade de buscar a Deus, de receber uma resposta de Deus. Deus operou o milagre na vida dela. A esperança começou a brotar quando aquele azeite, quando ela encheu a primeira botija. Certamente naquele momento cresceu e nasceu no coração dela uma esperança grandiosa de que Deus iria continuar a fazer aquele milagre. E diz que todas as vasilhas foram cheias. E ela foi novamente pedir orientação do que devia fazer. E a resposta que ela teve era que ela devia vender aquilo. Vende todo esse azeite. E não era pouca coisa. Vende o azeite, paga a tua dívida. E com o resto vai viver. O nosso Deus é o Deus que, além de suprir as nossas necessidades presentes, também é poderoso para suprir as nossas necessidades futuras. Ele cuida daqueles que esperam nele. Claro que nós precisamos de nos preocupar com o amanhã, nós temos algumas coisas que podemos fazer e devemos fazer, mas 99% do nosso futuro deve estar confiado em Deus, porque só nele nós temos certeza, só nele nós temos confiança de dar certo, porque tudo aquilo que nós planeamos, a resposta final certa vem de Deus. Então nós precisamos colocar o nosso futuro também na mão de Deus. Não adianta nós fazermos planos miraculosos, fabulosos para o futuro, sem a orientação e sem a ajuda de Deus. Porque se Deus não estiver no controle, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu agora não vou nem mais fazer nada, eu vou deixar até de comer, vou comer alguma coisa só, não vou gastar nada com comida, não vou gastar nada com roupa, eu vou usar uma roupa só durante o ano todo, porque eu quero guardar dinheiro para o futuro, eu quero ter um futuro descansado, eu quero fazer tudo, eu não vou fazer nada. Você não sabe o que virá amanhã. Nós temos que ser prudentes, precisamos fazer alguma coisa, mas confiando no Senhor, de que Ele vai suprir a nossa necessidade no futuro. Porque a desgraça ronda, mas com a bênção de Deus, nós seremos mais do que vencedores. Nós vamos passar juntamente com o Senhor e Ele vai cuidar. A Bíblia diz que Deus cuida dos seus. Enquanto dorme, Deus cuida dos seus filhos. Então nós precisamos de confiar sim, preocupar sim, mas confiar no Senhor, porque é nele que nós podemos ter certeza do nosso amanhã, do nosso futuro. Eu agora, quando viajei, eu tenho alguns amigos que são pessoas que têm assim, certas condições, alguns familiares e alguns amigos. Inclusive, o nosso anfitrião no Brasil, que é a irmã da minha esposa, eu tenho 16 anos que estou aqui em Portugal e Deus levantou a minha cunhada e o meu cunhado para cuidar de nós. Quando nós vamos para o Brasil, nós vamos direto para lá, para a casa deles. Nós temos lá um quarto, porque nós não temos lá casa e as famílias muito distantes. E se Deus não tivesse levantado aquilo, nós tínhamos que fazer igual aquelas pessoas nômades. Um dia dormia na casa de um, dormia na casa de outro, ir para lá. Mas Deus preparou-nos um lugar. E não foi essa vez. Tem 16 anos que nós vamos para lá e temos lá o nosso quarto e há briga porque não querem que nós saímos de lá. Então, Deus nos preparou.
E Deus cuidou. E eu agora, quando estive no Brasil, tive a oportunidade de agradecer publicamente na igreja essa ação que Deus fez, porque eles cuidam de nós em tudo. E são pessoas, por exemplo, que mas faz com prazer de fazer. Para eles é como se fosse um ministério cuidar de nós. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que isso é a resposta de Deus para as nossas vidas. É Deus cuidando de nós. Enquanto eles têm condições e nós não temos, Deus faz com que eles cuidem de nós. E nós temos lá uma casa para morar, e moraria na praia. Embora eu não tenha tido a oportunidade de ir à praia, que a minha esposa foi todos os dias andar no calçadão, 4h30 da manhã é hora de levantar para ir para andar no calçadão. Minha cunhada levanta 4h30 da manhã e vão para o calçadão fazer caminhada. 4h30 é hora de dormir. Então eles foram, mas assim, uma bênção. E eu estava analisando que isso é que Deus faz conosco. Deus cuida de nós. Então o nosso futuro deve ser colocado na mão de Deus. E eu não tinha atentado para isso tão claramente, que Deus tem este poder de cuidar de nós. Então nós precisamos confiar no Senhor. Se Deus tem cuidado até hoje, Deus irá continuar a cuidar também. Amanhã, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, porque nós sabemos, há tantas pessoas que fizeram tantos planos, mas esqueceram o principal, que é colocar a sua vida na mão de Deus. Fizeram projetos maravilhosos, até de invejar as pessoas humanamente falando, mas esqueceram de convidar o principal para fazer parte dos seus projetos. E falharam, e fracassaram, e irão fracassar se não voltarem para Deus e ter Deus no controle das suas vidas, porque sem Jesus não vai dar certo. Então as pessoas precisam alimentar essa confiança em Deus. E diante de todas as dificuldades que vieram, nós temos uma esperança de que o Senhor é poderoso para nos guardar. Nós poderíamos continuar aqui a falar sobre muitos outros exemplos, para que pudesse despertar essa confiança, essa esperança. Mas eu anotei um terceiro exemplo. E fala de uma mulher que está em Marcos capítulo 5, conhecida da igreja, um texto conhecido da igreja, aquela mulher que sofria daquele fluxo de sangue. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Era uma mulher que, pelo o texto bíblico, era uma mulher com posses financeiras. Era uma mulher que tinha recurso financeiro. E diz que ela foi acometida por uma doença, uma hemorragia. E durante 12 anos, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34 vai falar sobre isso. O versículo 25 e 27 diz que ela, depois de sofrer, de padecer tudo, e de buscar recursos médicos, gastar o dinheiro com os médicos para consulta, para exames, análise. Ela, olha, você agora tem que ir fazer uma consulta tal. A Sara, você podia vir aqui com o microfone do lado e ficar interpretando os nomes dos exames, das análises que você sabe. A Kátia, né? Essas pessoas que conhecem. Eu sei que os médicos, ela gastou tudo que mandava fazer, ela fazia. Enquanto ela teve dinheiro, ela investiu para poder ter a resposta, a cura. Só que a Bíblia diz que quanto mais ela procurava recurso, pior o estado dela ia ficando. Porque ela foi enfraquecendo. Ela foi ficando cada vez mais doente. E certamente, por alguns momentos, alguns dias, certamente na mente dela, ela deve ter alimentado aquele pensamento: eu vou morrer. As coisas estão acontecendo e eu estou ficando cada vez mais debilitado, eu vou morrer. Mas um dia, alguém certamente disse a ela, ou ela ouviu alguém dizer sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Deus, sobre os milagres que Jesus realizava naquele tempo. E hoje Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele continua a operar os milagres. Ela ouviu dizer sobre esses eventos maravilhosos, aqueles acontecimentos maravilhosos, do poder de Deus manifestado. E diz que ela colocou no seu coração aquela convicção, aquela certeza. E a fé moveu que ela fosse alimentada por uma esperança
de que se ela pelo menos tocasse nas orlas do vestido de Jesus, das suas vestes, ela ficaria curada. E diz que um dia Jesus está passando pela sua cidade, pela sua terra, ela ouviu falar que Jesus passava, e diz que ela rompeu por meio daquela multidão de pessoas que estava com o Senhor, porque ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas da veste do Senhor, eu vou ficar curado. E aquela esperança que nasceu no seu coração, que era fruto da sua fé, da confiança que ela teve em Jesus, ela foi e diz que ela tocou. E quando ela tocou, o Senhor parou e perguntou: quem é que me tocou? E os discípulos ficaram parados, todo mundo parado, e ele diz: quem me tocou? E diz que os discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e tu diz: quem é que me tocou? Ele diz: não, alguém me tocou de modo diferente. Alguém me tocou com uma esperança tão grande que eu vi quando saiu de mim poder, virtude para curar. Porque alguém me tocou de modo diferente. O toque que eu senti não era de aperto de pessoas, era de uma pessoa oprimida, uma pessoa apertada, uma pessoa necessitada, uma pessoa que tinha esperança de que eu pudesse fazer alguma coisa por ela. E quando ela tocou com essa esperança, eu senti quando de mim saiu o poder para curar essa pessoa. Onde está essa pessoa? E diz que depois das pessoas ficarem em tempo em silêncio, ninguém conseguia saber quem ela é, essa mulher. Não podendo mais ocultar, diz que apresentou diante do Senhor e disse: Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. E o Senhor disse: então vai, filha, a tua fé te salvou. A esperança que ela tinha no Senhor realizou não somente uma cura física, mas também a salvação da sua alma, porque ela pôde crer que o Senhor era aquele Deus todo-poderoso, que as pessoas diziam que Ele era, e que Ele testificava ser. Ela pôde ver que não somente por causa da cura, mas a esperança que ela tinha de que o Senhor iria responder à sua necessidade, o seu sofrimento, deu a ela também a capacidade de poder crer no Senhor e receber dele a salvação da sua alma. Jesus, vai, a tua fé te salvou. Aquele momento foi um momento de experiência a mais que ela passou. Bastou um toque na pessoa certa. E nessa noite, talvez você também precise de dar um toque ou tocar alguém, se é uma pessoa certa. Jesus é a pessoa. Talvez você tenha pensado filosoficamente, talvez a sua mente esteja envolvida com tantos pensamentos filosóficos, com as razões do mundo, pensando com a mente racional, mas você precisa abrir o seu coração para ter fé no Senhor e acreditar em Deus, e abrir e entregar-se voluntariamente a Deus, abrindo o seu coração para que Ele possa cumprir em você a sua vontade. Você pode e deve assinar um papel em branco diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, faça em mim o que quiseres. Opera em mim um milagre na minha vida, eu preciso deste milagre. Lamentações capítulo 3, versículo 26, eu já vou partir para a conclusão. Diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom manter a esperança. É por isso que nós precisamos de ter paciência, é por isso que nós precisamos de alimentar a nossa fé, para que essa esperança esteja sempre atenta. O Senhor irá agir, o Senhor irá operar, o Senhor vai realizar a sua obra. Então somente é necessário que nós tenhamos esperança. Tudo na vida dessas pessoas, que eu citei aqui alguns dos exemplos, mudaram, ou tudo mudou, a partir do momento que elas tiveram um encontro com o Senhor. Nessa noite, eu não sei qual é o milagre, ou qual foi o milagre que Jesus realizou na sua vida, para você dizer assim: eu sei, conheço, eu experimentei, eu alimentei uma necessidade de Deus, me deu nova vida, o Senhor mudou. Eu não sei qual foi o milagre, mas também não sei, quem sabe nessa noite você precisa de um milagre na sua vida. Quem sabe você que me ouve, quem sabe você precisa que Deus faça um milagre na sua vida. Talvez a sua situação esteja de acordo com o exemplo que nós citamos aqui,
pessoas que parecia que tudo estava acabado, parecia que era o fim, mas para essas pessoas foi o princípio de uma nova vida, uma novidade de vida, uma experiência espiritual, uma vida espiritual, um novo começo. Talvez nessa noite eu esteja a falar também com alguém que possa ter colocado no seu coração uma expectativa. Eu hoje vou à igreja. Eu hoje, talvez em casa, hoje eu vou assistir o culto. Hoje eu vou estar atento à palavra, ao desenvolvimento deste culto, porque quero que Deus olhe para mim, que Deus contemple a minha vida. Eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida, um milagre. E eu vou abrir meu coração para que Deus possa fazer algo. Talvez você que está nos ouvindo nessa noite, esse seja o momento em que você tem alimentado uma esperança de que Deus pode mudar. E eu quero dizer-te nessa noite que eu creio que essa palavra, dirigida a você que tem uma expectativa, Deus pode fazer que este dia seja um dia completamente diferente, um dia que vai mudar a sua história, um dia que vai mudar a sua vida, um dia que vai ficar marcado na sua história, para que você possa dizer: Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu, Deus conhece o meu coração, Deus sondou o meu coração, Deus examinou o meu coração, e Deus viu, Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece a minha necessidade, Deus ouviu e Deus me deu uma resposta, e eu creio. E por isso assumi um compromisso de receber essa palavra para o meu coração. Eu convidava os irmãos a ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor, e também convidava os nossos irmãos do louvor, porque a seguir nós vamos terminar o nosso culto com louvor. Neste momento, é hora de nós alimentarmos as nossas expectativas de bênçãos, de vitórias. Não é hora de permitir que o adversário da nossa vida coloque dúvidas, incertezas. É hora de abrir o coração e dizer: Senhor, faça um milagre, opera um milagre em mim. Haja na minha vida, muda a minha história. E a Bíblia diz, em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Jesus, Deus, é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Não permita que a incredulidade, não permita que a indiferença, não permita que essa voz do racional possa impedir que você possa depositar a confiança no Senhor e alimentar uma esperança. E dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, Senhor. Nós vamos cantar um hino. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, se você quiser sair do seu lugar, você que está aqui, e que você que precisa e sabe que Deus está falando contigo, e sabe que você precisa de um milagre na sua vida, porque você quer a sua história mudada. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que Deus está falando ao seu coração neste momento, mas o que eu sei é que se você vier ao Senhor, um mundo de esperança vai ser aberto para você. As cortinas da incredulidade, da indiferença, aquilo que é humano, a visão humana, vai ser transportada para um momento espiritual. Você vai olhar pela fé e Deus vai mudar. Na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, este é o momento de você abrir o seu coração e vir a Jesus. Vir espiritualmente e dizer: Senhor, eis-me aqui. E se você está aqui presente, enquanto nós cantamos, eu te desafio a deixar o seu lugar, não olhar para as pessoas, não ter vergonha, porque o importante
é você saber que Deus quer fazer e Deus pode, e você sabe que precisa. Se isso está acontecendo na sua vida, você pode deixar o seu lugar, enquanto nós louvamos ao Senhor. Venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Na sua casa, onde quer que esteja, feche os seus olhos, abra o seu coração, fale com o Senhor, porque Ele vai ouvir a sua oração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu desejo é te louvar e de coração te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração só para ti. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Aleluia, glória a Deus. Te dou meu coração e todo meu ser. Aleluia. Pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Todo meu Opera, Senhor, nos corações. e todo Muda as histórias, meu Senhor. Muda as ser, vidas, ó Deus. Quebranta, Senhor. Transforma, Senhor. E ouça a oração da igreja, dos filhos. Da vitória, Senhor, todo Jesus. meu ser, Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus. todo meu Traz a tua bênção, a tua graça, Senhor. e todo Age, meu Senhor, nas suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Opera, ó Deus. Conheces a necessidade, Senhor. Conheces os teus filhos, ó Deus. Traz a tua bênção, Senhor. Aleluia. e todo Glória a meu Deus. ser, Glória a Deus. Aleluia. pra ti Glória a quero Deus. Aleluia. viver, todo meu Meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Todo meu coração e todo
respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus. Queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Queremos glorificar o teu nome, exaltar e bendizer o teu nome. Pois só o Senhor é digno, Pai, de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Senhor. Mas nós queremos agradecer por essas vidas, Senhor, que ouviram a tua palavra, Senhor, que sentiram, ó Deus, o toque do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, tu conheces a cada um, sabe as suas necessidades, as suas dificuldades, Senhor, os seus anseios. Mas nessa noite, Senhor, meu Deus, ao falar aos seus corações, gerou neles uma expectativa, uma esperança, Senhor, de mudança, de transformação, de resposta, Senhor, de milagre. Faça a tua vontade nas suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ser glorificado, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos, só por um momento, faz favor. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus.